Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo, o programa que à segunda-feira à noite lhe traz todas as novidades do desporto. Esta noite tenho um convidado muito especial, mas antes de passar a ele, gostava de lembrar que temos um e-mail para onde pode enviar todas as suas sugestões e opiniões, é o foradojogo@rtv.com.pt. Novidade desta semana é a página que já temos, que foi criada esta semana no Facebook. Já temos mais de 100 amigos, mas contamos também com a sua amizade. Portanto, a página é Fora do Jogo-RTV. O meu convidado desta noite, o principal convidado desta noite, é um campeão. Ele participou nos Jogos Paralímpicos de Londres, chegou a semana passada e conquistou uma das 3 medalhas que Portugal conseguiu arrecadar. Chama-se Lénine Cunha e está aqui diretamente de Madrid. Lénine, obrigada pelo esforço que fizeste para estar aqui neste programa hoje. Obrigado eu pelo convite. Queria em primeiro lugar dar-te os parabéns pela conquista da medalha. Conquistaste-a no salto em comprimento com a tua melhor marca, não é assim? Sim, com a minha melhor marca do ano, sim. E não é meu recorde pessoal, porque tenho 7,16 m, isto já em 2005, mas já não fazia uma marca acima de 6,90 há mais de 4 anos e pronto, foi muito bom. Foi 25 centímetros a mais que o que eu tinha este ano, por acaso correu muito bem. É uma distância muito significativa. Sim, muito, porque principalmente porque foi logo no primeiro salto e não contava nada, tanto é que eu também não, quando saiu a marca no visor, eu fiquei muito... Incrédulo? Sim, incrédulo, porque não fazia a mínima ideia, pensava que era um salto para 6,80, 6,70 e poucos, 6,80. E quando saiu a marca eu já sabia que aquilo era medalha, portanto, e fiquei muito contente. Nem eu acreditava ainda. Lénine, ao fim de 134 medalhas que tu já levavas daqui para Londres, como é que se recebe esta, que foi a medalha número 135 que recebeste, mas de certeza com um significado muito especial? Sim, porque as 134 medalhas que ganhei antes dos Jogos eram todas em campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, e de pista coberta e ar livre. Eu não tenho nenhuma medalha paralímpica, porque eu estive em Sydney 2000, com 17 anos, mas depois, por causa de uns problemas que houve, a deficiência intelectual ficou de fora dos Jogos 2004 e 2008. E pronto, e por uns pagam os outros, já podia ter ganho esta medalha paralímpica há muito tempo, ou se calhar até com outra cor, um ouro ou uma prata. Mas para mim, 12 anos depois de voltar aos Jogos e ganhar uma medalha, por isso estou muito contente e significa muito, muito para mim, que era a única medalha paralímpica que tenho. E vamos ver se ainda vem mais alguma, mas vai ser mais difícil agora. O que é que te fez chorar? O facto de teres um sonho concretizado ou acreditavas que era possível conquistar esta medalha? Eu fui para lá para lutar com a medalha de bronze, porque o ouro e a prata já ia ser um bocadinho difícil, visto com a melhor marca que eu tinha do ano. E havia um polaco que tem como melhor 6,80, então havia ser ali os 4 a lutar para as medalhas, mas a de bronze era entre mim e o polaco. E entretanto, mas o polaco apareceu mal, não estava muito bem. Eu também entrei a matar, com 6,95, não é? E a emoção foi toda, foi ter ganho a medalha paralímpica, que era o que me faltava, que era o sonho, porque eu disse isto há 12 anos atrás, eu tinha dito que o meu sonho era ganhar uma medalha paralímpica, e 12 anos depois isto acontece, não é? Por isso é que eu digo que nada é impossível. E essa foi toda essa emoção, e foi a emoção de 80 mil pessoas estarem ali a assistir e a bater palmas para nós. E só isso arrepiava-me completamente. Eu quero falar demais, às vezes engasgo-me, porque não tenho palavras para descrever a sensação de estar ali. Eu nunca tinha visto tal coisa. E eu pus 80 mil pessoas a bater palmas para mim, porque dá-nos mais força, e pronto. Foi essa emoção toda que me fez chorar, sim. E o carinho do público, principalmente quando me chamam para ir de bronze medal, eu sou Lénine Cunha, e o público começou a gritar e pronto, emocionou-me bastante. Lénine, tu tinhas dito que se não conquistasses esta medalha, que acabavas a tua carreira. Porquê? Porque os apoios estão muito maus. E se não ganhasse medalha, o nível que eu ia estar não ia... Nem o nível que eu vou estar agora, que é um nível de medalhado, dá para sobreviver. E eu não sei se não ganhasse medalha,
ia aguentar, tipo, porque não se pode fazer disto vida. Eu queria fazer disto vida como um atleta olímpico, porque as bolsas são muito diferentes. Eles podem fazer daquilo vida deles porque têm um ordenado por mês bastante alto. Nós não. Porque se calhar se tivesse ou ganhasse o que eles ganham, eu saltava 7,20 m ou mais, porque dedicava-me àquilo. Então, mas não dá, porque ninguém nos dá emprego e o dinheiro que é não dá para pagar as contas. Neste momento estás desempregado, é isso? Sim, porque é muito difícil arranjar trabalho, porque tenho que treinar todos os dias, não posso trabalhar fins de semana, e depois são os estágios, são as competições fora, e neste momento, como o país está, não é, só mesmo por cunha e está muito difícil, não dá. E agora, com esta medalha, vai surgir, vamos ver, eu tenho um patrocínio individual, posso dizer o nome? Podes, claro. Te agradeço. Que é o Banif, que eu não paro de agradecer, porque esta medalha também é deles, porque se o Banif não tivesse-me apoiado há 4 anos, provavelmente não ganhava esta medalha. Porque há 4 anos atrás eu era para desistir completamente, se não tivesse um patrocínio ou algo mais. E então, eu não esperava nada, mandei um e-mail para lá e no dia a seguir tinha uma resposta a dizer que queriam falar comigo. Pessoalmente, eu fui a Lisboa à reunião e disseram-me que me apoiavam, e durante os 4 anos, isto em 2009, creio, 2008 ou 2009, já não me lembro muito bem, foram 4 anos, este foi o 4º ano, e sem eles eu não, acho que não ganhava esta medalha. Ou seja, está a acabar este apoio, não é? Preciso. Sim, mas já me ligaram, já? Já me ligaram, mal eu cheguei na terça, na madrugada, na terça. Na terça-feira passada, sim, não é? Sim, então lá do departamento perguntaram-me quando é que eu ia lá, a Lisboa, e eu disse, olha, tenho lá mais coisas para fazer em Lisboa, e foi combinado para que esta quinta-feira eu ir lá e falarmos do futuro, vamos ver. Vai correr bem, com certeza. Eu espero bem que sim. Lenin, como é que tem corrido esta semana, desde que chegaste a Portugal? Tem corrido bem, fui à casa dos meus pais, claro, a minha mãe começou logo a chorar, e o meu pai não é, o meu pai é muito... É menos emotivo? É mais emotivo, mas pronto, dei-me um abraço. E depois as pessoas lá daquela zona, de Canidela Furada, e que me viram da televisão, e pronto, deram-me os parabéns, os meus amigos todos, fizeram uma festita e pronto. Ainda estou, depois agora estive a Madrid agora, estes últimos 4 dias, agora acho que ainda vou sentir mais, esta semana, principalmente. As pessoas vão-te reconhecendo na rua, ou não notas tanto essa abordagem? Por exemplo, quando chegaste ao aeroporto, tinhas pessoas à tua espera? Não tinha, porque nós chegámos em Lisboa e já chegámos tarde, que era 1 da manhã, pois, quando saímos cá fora. Mas estava bastante gente, mas não meus conhecidos. Aliás, estava o representante do Banif, que teve a honra... Tiveram cuidado de esperar um bocadinho e pronto, mas a recepção foi muito boa, estavam centenas de pessoas lá. É importante para vocês também sentirem o calor e o apoio das pessoas que ficam cá. Sim, foi a primeira vez que eu senti alguma coisa assim. E porque há outras coisas, porque também nas outras competições, quando chegamos, às vezes não temos ninguém à nossa espera, e às vezes isso também é um pouco ingrato para nós atletas, mas esta vez fiquei muito admirado. Lenin, tinha havido um hiato de 12 anos em que tu não tinhas participado nos Jogos Olímpicos. Quando se volta aos Jogos Paralímpicos, assim é que é, vai-se com o pensamento apenas no pódio, ou há alguma coisa que afasta esse pensamento de vocês? No meu caso, eu tinha uma pressão muito grande, porque no atletismo eu e uma rapariga éramos os candidatos a ganhar a medalha. Raquel Cerqueira? Não, a Inês Fernandes. Que ficou em 4º lugar no lançamento de peso. E eu estava com uma pressão enorme. E tudo bem que eu gosto da confusão, gosto do barulho, gosto daquilo que eu vivi, eu gosto. Mas a certa altura eu comecei a dar mesmo em mim, e as pessoas quando falavam, os meus amigos, e tu vais ganhar a medalha, e vocês não digam isso, porque eu sentia-me com obrigação, não tinha obrigação nenhuma, mas sentia-me com obrigação, e isso deixa-me algo nervoso. Mas a partir do momento, quando entrei para o estádio, para o aquecimento, eu estava muito nervoso mesmo. E depois, na apresentação dos atletas, no início da prova, 5 minutos antes de começar, houve um atleta inglês que tinha ganho uma medalha, estava a decorrer uma prova. O barulho é incrível. Eu aí então é que fiquei nervoso,
porque foi o estádio todo a gritar, porque era um atleta inglês que tinha ganho uma medalha. A casa, não é? Sim, e eu aí fiquei ainda mais nervoso. Eu sentia as minhas mãos a abanar e os meus pelos, tipo pelo de galinha também, porque ouve-se muito barulho. Mas depois do primeiro salto. Lenino, no próximo sábado vais ser homenageado pela Junta de Freguesia da Afurada, que é a terra dos teus pais. Sim, sim. Esta homenagem tem um significado especial para ti? Tem, porque fui lá batizado também e tenho uma história muito caricata. Queres contar? Quer que eu conte? Quero. Eu quando fui batizado lá na igreja da Afurada, então, e por causa do meu nome, Lenino. O padre não me queria batizar. Então, lá em casa, para quem está a ver, uma terra como a Afurada, que são pessoas muito, como é que é dizer, lá diz-se vareiras e conservadoras também, porque é uma terra de pescadores, não é? Imagina o escândalo que as minhas tias não fizeram ao padre, não é? E lá acabou por certo é que ele acabou por ceder, não é? Sim, claro. E batizou-te claro. com o nome que os teus pais queriam em homenagem a um líder, não é? É um líder, sim, porque veio daí. E para ser português teve que levar o E no fim, porque os meus pais queriam pôr Lenin, mas para ser português teve que levar o E no fim. E já no conservatório, no registro civil, também acho que... Teve que ser assim. Então sim, vai ser... mas houve também um problema que disse, esse nome, não sei o quê, não gostaram muito do nome naquela altura. Mas vai ser então um dia especial para ti? Vai. Vou gostar de ver as minhas tias, que são de lá, vivem lá, meus primos, e vou me sentir um pouco envergonhado, não é? Como sempre, mas pronto. Tu treinas no Estádio Municipal de Gaia, Lenino. Vai continuar a ser assim? Ou a chegada do Real Madrid àquele complexo desportivo traz alguma mudança para ti? Eu não sei como é que está essa história, porque nós fomos para Londres e não sabemos como é que ficou. Acho que houve uma reunião de direção com os clubes de atletismo também, eu não sei. Ora bem, se nós já não tínhamos balneários para tomar banho, agora não vamos ter mesmo, de certeza absoluta. Eu não sei como é que vai ficar. E pronto, não sei se vai mudar. Vamos ficar à espera. Agora eu também estou um mês de férias e só depois é que vamos saber. O meu treinador vai mais cedo. É claro que vai-me dizer como é, porque nós já não tínhamos condições, eu acho que... Mas pronto. Esperamos que corra tudo da melhor maneira. Sim. Lenino, muitos parabéns pela conquista desta medalha e obrigada pelo esforço que fizeste por vir diretamente do aeroporto para aqui, para os estúdios da RTV. Obrigada e até breve. Passamos agora à síntese da atualidade desportiva. O Sporting continua sem vencer na Liga Zone Sagres. Ontem, os Leões foram ao Estádio dos Barreiros, na Madeira, empataram um golo com o Marítimo, no encontro em atraso que encerrou a terceira jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Com este resultado, a equipa liderada por Ricardo Sá Pinto soma agora 2 empates e uma derrota, num total de 2 pontos, que lhe dão direito à 13ª posição da tabela classificativa. A meia maratona do Porto atrai cada vez mais adeptos do atletismo. Na edição que se realizou ontem entre as zonas ribeirinhas das cidades do Porto e Gaia, correram 11.000 pessoas e o grande destaque vai para os atletas canianos, que ocuparam 10 dos 11 primeiros lugares. Nos portugueses, Rui Pedro Silva foi o melhor da corrida masculina, tendo sido o 12º classificado da geral, e nas meninas o melhor tempo foi para Leonor Carneiro, terceira classificada. Sara Moreira protagonizou uma surpresa ao desistir da corrida no quilómetro 12 por não aguentar o cansaço. Valença acolheu este domingo a 4ª edição da descida de carrinhos de rolamentos e a primeira edição da corrida de motas de pau. A iniciativa, organizada pelo Grupo de Jovens Fonte Douro, de Fontoura, realizou-se com o intuito de promover um dia diferente, relembrando velhos tempos e dando a conhecer aos mais novos a magia dos carrinhos de rolamentos. Vamos agora à atualidade desportiva deste fim de semana com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. É inevitável que comecemos por falar de hóquei em patins, Cancela. É verdade. Portugal acabou por não conseguir o principal objetivo, que era sagrar-se campeão europeu. Podemos dizer que ficou à distância de 6 segundos, mas eu julgo que o jogo que não deslustrou, penso que terá sido
na minha opinião pessoal, um dos melhores jogos de hóquei em patins que nós teremos visto nos últimos anos. Houve bastante emoção, do princípio ao fim, muitos golos. As equipas, pelo menos na primeira parte, foram extremamente abertas, com um jogo bastante intenso. Mas eu julgo que Portugal na segunda parte, e a segunda parte foi um bocadinho mais fechada, julgo que acabou por deslumbrar-se um bocadinho, primeiro com as facilidades iniciais. Aos 7 minutos Portugal já estava a ganhar 2-0, Portugal teve um domínio muito intenso naquela primeira metade da primeira parte, mas depois julgo que aos poucos houve um equilíbrio bastante grande da Espanha, e eu julgo que Portugal na segunda parte, com esta estratégia toda, acabou por, psicologicamente, penso eu, ficar um bocadinho afetado pela possibilidade de 2 resultados. O empate servia à seleção nacional e eu penso que jogou-se demasiado com isso. Houve, de facto, depois, numa parte final de veras emocionante, de facto, com bastantes alternâncias no próprio marcador, e julgo que os espanhóis foram muito mais felizes. Só isso, porque eu acho que qualquer um das duas equipas seria uma digna vencedora deste campeonato. Julgo que, ao contrário de outras ocasiões anteriores, Portugal esteve muito igual à Espanha, mas a Espanha teve o mérito bastante grande de acreditar até ao fim. Foi um jogo muito equilibrado, em que até nas bancadas a postura de ambas as claques foi exemplar. Sim, é verdade, ao contrário, por exemplo, de outros jogos em que às vezes existem algumas picardias, e eu julgo que aqui só há a lamentar até dentro do campo. O Pedro Gil teve lá uma atitude para expulsão direta, foi uma agressão. Ainda na primeira parte. Ainda na primeira parte, eu julgo que... E depois houve umas provocações mesmo ao guarda-redes Ricardo Silva, quando festejaram mesmo, portanto, o último golo da Espanha, e eu julgo que Pedro Gil, que teria sido evitável ter acontecido o que aconteceu, mas julgo que, por exemplo, até houve uma prestação por parte do público, todo ele, que estavam lá misturados, portugueses e espanhóis, as condições de segurança não foram assim tão rigorosas, ou pelo menos aparentemente não eram rigorosas, e eu acho que esteve muito bem. Portanto, mesmo nesse capítulo, julgo que o campeonato também merece nota máxima. Eu julgo que a assistência rondou na final, estava completamente esgotado, mas nos Jogos de Portugal foi quase sempre assim, cerca de 15 mil espectadores, o que é muito bom para a modalidade. Relativamente ao campeonato propriamente dito, eu julgo que a classificação foi aquela que basicamente esperávamos. Julgo que a Inglaterra foi a decepção de toda a prova, portanto apanhando goleadas com quase todas as equipas, e Portugal e a Espanha a um nível e um patamar completamente superior relativamente aos demais. A Itália, obviamente, foi a terceira classificada e destacou-se dos demais porque só perdeu com Portugal e Espanha, e depois a França, a Suíça e a Alemanha, que estão ao mesmo nível, e efetivamente já estamos também habituados aos resultados que tiveram. Eu era capaz, porque eu acho que também há importância quanto a isto, de dar aqui 2 notas. A primeira, o vereador de desporto da Câmara de Paredes, que é o Cândido Barbosa, que também é ele um desportista do ciclismo. Uma referência. É uma referência incontornável do ciclismo nacional. Veio dizer, e eu julgo que isto é uma nota importante, que as expectativas que tinham criado para que este campeonato fosse em Paredes foram superadas de larga forma, e que o êxito que eventualmente estão a ter, espera que venham a motivar também os clubes para investirem mais no hóquei em patins. Eu acho que isto é muito importante, porque no fundo revela a preocupação da organização e de uma Câmara Municipal de, para além de evidenciar a sua região, fazer alavancar o efeito que eventualmente tem este campeonato na própria modalidade. O outro aspecto, porque também o campeonato também se faz de figuras individuais, eu gostava de destacar neste último jogo, que foi uma verdadeira final, apesar de ser um campeonato, mas foi uma verdadeira final, gostava de destacar o Ricardo Silva e o Sérgio Fernandes, que são os 2 guarda-redes, o português e o espanhol. Eu quero lembrar que o guarda-redes espanhol apenas tinha sofrido 2 golos antes do jogo de Portugal. Portanto, isto revela bem a consistência defensiva da Espanha. E de jogadores de campo, as 2 figuras incontornáveis deste encontro foram o Reinaldo Ventura por Portugal e o Jordi Bargalló pela Espanha, que eu acho que de facto foi a grande referência do
próprio 5 da Espanhol e que permitiu, foi ele o autor do golo, mas não foi por isso que efetivamente eu evidencio. O Reinaldo Ventura esteve muito bem durante todo o jogo, é evidente que falhou um penalti, falhou um livre direto a 5 minutos, a 2 minutos e meio, mas eu acho que são contingências do próprio jogo, e ele que nunca foi campeão da Europa, acredito que mais do que nós todos gostaria que tivesse concretizado de outra maneira, mas o Bargalhó de facto foi um jogador muito personalizado em campo e que permitiu à Espanha evidenciar com esta supremacia, acreditando, como eu disse, até ao fim, e portanto a Espanha é a 7ª vez consecutiva campeã da Europa e muito deve, sobretudo, quer ao seu guarda-redes, quer ao Bargalhó. Num nível um bocadinho inferior a este, eu era capaz de destacar na parte portuguesa o João Rodrigues, que é um jovem e que esteve também muito bem, e o Pedro Gil, com exceção daquilo que eu já referi, pelas razões que também já enunciei, que eu acho que foram de um antidesportivismo um bocadinho atroz. Cancela, passando agora ao futebol, este foi o fim de semana da segunda eliminatória da Taça de Portugal, em que, por exemplo, no Leixões-Lessa, a família Pedras conseguiu destacar-se de todos os outros, não é? É verdade, foram 2 gerações, do lado do Leixões o veterano e do lado do Lessa um jovem muito promissor, pelos vistos, fez uma estreia nos séniores e foi ele que marcou o único gol do Lessa, que é sobrinho e tem 18 anos e é sobrinho do Pedras, que é o veterano que joga no Leixões e que também foi uma das figuras do encontro. Não, este jogo da Taça de Portugal tinha um atrativo. Estas equipas não se encontravam há 20 anos em competições oficiais, e a última vez foi em 93-94, naquilo que era designada na altura como a segunda divisão de honra, que agora é a segunda liga, e nessa altura, obviamente, como agora, o Leixões tem tido um bocadinho mais de supremacia relativamente ao Lessa. São 2 equipas que, até pela rivalidade que mantenham ao longo destes anos, são sempre jogos com outros condimentos. E eu julgo que nesta reedição deste confronto histórico até houve de tudo. Houve discordância relativamente à data da realização do encontro, que começou por aí. Começou muito cedo, não é? Houve golos, bastantes golos, 5 golos, houve expulsões, houve penaltis falhados e depois houve muita intensidade de jogo, como já foi evidenciado nas crónicas que nós todos vimos. Eu julgo que o Leixões, que acabou por fazer um triunfo bastante tranquilo, utilizou até, o treinador teve a oportunidade, Horácio Gonçalves, de lançar algumas segundas linhas. Também do lado do Leixões se estreou o primeiro ugandês a jogar em Portugal, que é o Quisito, que foi um dos marcadores de um dos golos do Leixões, e julgo que o Leixões, no fundo, entrou disposto logo no início a resolver o jogo, e julgo que o conseguiu, porque o Pedras, de grande penalidade sobre César, marcou logo aos 8 minutos, e entre muita luta, esta supremacia do Leixões inicial, que entrou muito bem no jogo, acabou por até ao intervalo não ser alterado o marcador. Ainda assim, o Leixões, antes do intervalo, falhou um lance que o José Pedro acabou por permitir uma defesa do guarda-redes do Lessa num penalti que acabou por falhar. Podia ter sido uma supremacia maior até o intervalo. Destaque também para o jogo entre Fremundo e Salgueiros, em que o Fremundo... Eu já iria ao Fremundo, mas só gostava de dizer, ainda relativamente ao Leixões, que houve expulsões, um de cada lado, na última primeira parte, nos últimos 15 minutos da primeira parte, e depois a segunda parte, como disse há bocadinho, foi de uma supremacia ainda maior do Leixões. Eu penso que até pela diferença de plantéis e sobretudo porque o Leixões está num campeonato profissional e o Lessa, como sabemos, está uns furos abaixo desta situação. Eu julgo que os treinadores estarão de acordo relativamente à prestação de ambas as equipas e quer um quer outro evidenciaram a justiça do resultado e no fundo os objetivos que alcançaram, uns porque no fundo saíram de cabeça levantada e os outros porque continuam em prova, portanto relativamente a isso não há dúvidas. O Fremundo de Salgueiros de facto também traz um condimento diferente. O Salgueiros está na 3ª Divisão Nacional, subiu este ano, e o Fremundo é da 2ª Liga, portanto havia aqui um certo atrativo, sobretudo pelas tradições que carrega o Salgueiros. Agora o Salgueiros, que está comandado em termos técnicos pelo ex-internacional Carlos Secretário, que também é uma curiosidade, mas que convinha referir,
Eu julgo que o jogo em si, pelo resultado, acabou por evidenciar o sofrimento que eventualmente que o Fremundo teve e que poderia ter ultrapassado com uma certa facilidade. Houve uma expulsão de um jogador já no final do jogo do Salgueiros e o golo do Fremundo aconteceu só aos 83 minutos, o que significa que, no fundo, o Salgueiros esteve muito bem organizado do ponto de vista defensivo. Julgo que o Fremundo acabou por ter um ascendente sempre sobre o adversário durante todo o jogo, mas acabou só por resolver na parte final do encontro, porque eu acho que foi bastante apático em campo o próprio Fremundo e a própria acutilância atacante também não foi a melhor. Julgo que a exceção a tudo isto acaba por ser, portanto, o autor do golo, o Pedró, que acabou por, com o golo alcançado, ser dos jogadores mais inconformados em campo e conseguir aquilo que parecia fácil, mas que se tornou bastante difícil e o Fremundo ganhou com a vantagem mínima. O que acabou também, Cancela, foi o nosso tempo. Obrigada e até para a semana. Muito bem, muito obrigado. E fica por aqui esta primeira parte do Fora de Jogo. Na segunda parte, trazemos mais novidades do desporto. Até já!